Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu, você está no canal dos Velhos Companheiros. Esses dias eu assisti o debate que houve entre o Jordan Peterson e o Matt Dillahunty. Na verdade, inclusive, eu acho que esse debate já faz um tempo que aconteceu, mas só agora que eu consegui parar para ver com calma, né? Que é um tema bastante profundo, né? E basicamente, se você também não conhece as duas figuras, o Jordan Peterson, ele é um psicólogo canadense que acabou ganhando muita notoriedade quando houve aquele episódio, né, que o governo canadense queria passar uma legislação que ia impor pronomes para as pessoas se referirem aos transexuais, né? Então, em vez de usar he or she, eles teriam que usar, acho que era um pronome novo. E dentro dessa polêmica política, né, o Jordan Peterson ganhou muita notoriedade, né? Mas na verdade o trabalho dele, se você pegar as obras dele, né, como uma das, que acho que foi a primeira obra, né, que é o Maps of Meaning, ele fala muito mais de questões psicológicas bem mais profundas, né? Mas o que acabou chamando muita atenção sobre ele foram essas controvérsias aí, né? E o Matt Dillahunty, ele é um filósofo cético, ateu, né? Que também ele tem inclusive um circuito que ele faz, de shows que ele faz nos Estados Unidos, né, sobre ceticismo, né? Então aí a gente já vê que a direção natural que o debate provavelmente iria tomar era justamente essa questão, né, a visão de um teísta contra um ateu, né? E eu não sei eu acredito que o debate na verdade não houve uma combinação prévia sobre o tema, né? Parece que foi bem natural mesmo, né? Claro que quando começou o debate, o Matt Dillahunty já quis levantar essa questão, né, de Deus. E o que foi curioso desse debate é que o Jordan Peterson foi bem mal no debate. Acho que eu nunca tinha visto ele ter ido mal assim em um debate. E eu acho que o que aconteceu foi muito pela questão, principalmente da retórica do Jordan Peterson. Eu acho que ele usou uma retórica, ele quis apresentar os argumentos dele de uma forma, principalmente levando em consideração que a plateia nitidamente era muito mais simpática ao Matt Dillahunty, né? Ele quis construir a argumentação dele utilizando exemplos e argumentos muito infelizes que com certeza não seriam bem recebidos ali por aquele público, mas acho que principalmente houve também a falta da parte filosófica, né? Mas é claro que também não é obrigação do Jordan Peterson ter esse conhecimento. Ele é um psicólogo, já o Matt Dillahunty ele tem mais essa posição filosófica. Só que aí justamente o que acabou acontecendo nesse debate é que principalmente o Matt Dillahunty, que na verdade é o que o pessoal fala muito, que o Jordan Peterson ele meio que se autodestruiu no debate, né, devido à retórica que ele teve. Vários momentos também ele se irritava com a plateia, né, e o complicado dos debates é justamente isso. Toda vez que você se irrita, você demonstra às vezes irritação, falta de paciência, você interrompe o adversário, né, você tenta fazer o que eles chamam, né, de strawman, né, de ficar pegando pontos menos importantes do argumento do adversário para tentar emparedar ele, né? Essas atitudes elas passam uma sensação de fraqueza para a plateia, né? Acho que também muito por isso que fica muito essa percepção, né, ruim sobre a performance do Jordan Peterson. Mas o que eu vi que aconteceu assim na realidade é que o que acabou pautando o debate foi a temática da moral, né, que já é uma temática que inclusive já foi debatida pelo William Lane Craig e pelo Sam Harris. Esse debate já fazem acho que uns 7 ou 8 anos que aconteceu, né? E essa questão que é clássica, né? É possível ter uma moral objetiva dentro da visão do ateu, né? Até que ponto é necessário ou não se basear em um princípio que transcende o homem, né? E perceba que esse é um problema filosófico. E aí também a gente já percebe outro problema desses debates, que é o que quase sempre acontece, e inclusive esse é um motivo que eu mesmo evito esse tipo de debate, mas eu fiquei animado para fazer esse vídeo para tentar mostrar esse lado, né? Que o problema desse debate é que quase que sempre, e até desculpe se eu demorar muito para entrar no tema do vídeo, mas é porque eu quero deixar essas coisas claras. O problema desse tipo de debate é que quase que sempre a gente cai não numa discussão filosófica, mas em uma crítica à manifestação religiosa. Quase que sempre, quando se levanta essa questão da moral, o que acontece? Você tem, de um lado, um cara que vai fazer apologia ao corpo religioso, e de outro lado você vai ter um ateu que vai querer atacar essa manifestação religiosa. Falar, não, mas olha só, a religião ela teve consequências negativas na sociedade,
Então, na verdade, você quase sempre vai ter esse debate sobre a religião que, na verdade, não tem nada a ver com o problema. Essa questão da religião ela é interessante, ela tem que ser debatida, mas o problema é justamente que ela acaba contaminando essa discussão, e como eu vou demonstrar aqui, esse problema filosófico da moral, ele não tem nada a ver com essa questão com a questão se houve ou não excessos de X ou Y de religião, ou se sem religião houve tais ou quais morticínios, também como às vezes as pessoas falam. Então é necessário, acima de tudo, a gente fazer essa divisão. E por que eu digo isso? Porque você percebe, isso já ficou claro naquele debate do Sam Harris com William Lane Craig, isso também aconteceu nesse debate. Por exemplo, no debate entre o Sam Harris e o William Lane Craig, acho que depois da terceira intervenção do William Lane Craig, o Sam Harris ele só passa a atacar as manifestações religiosas. Falar, mas para a religião X, quem não acredita no Deus X vai para o inferno. Para a religião Y, se você mutilar a genitália da mulher para ela não ter prazer no sexo, não é crime. Só que isso não tem nada a ver com a questão filosófica, entendeu? Tipo, sim, isso são coisas que têm que ser debatidas, mas não é a questão que está sendo colocada. Né? Isso também aconteceu com o Matt Dillahunty. Né? Existe uma questão moral muito complicada que os ateus não conseguem abordar, que de fato nos poucos momentos onde o Jordan Peterson teve uma performance melhor no debate, justamente o Matt Dillahunty, ele através da retórica, ele fugia pela tangente. Como eu vou comentar aqui em alguns momentos. Ele meio que fala, não, é isso aí eu não consigo resolver, mas a gente empurra aqui para a linha de escanteio e eu critico a religião para dar a falsa sensação que eu estou criticando essa questão. Bem, depois dessa longa introdução, vamos ir finalmente ao debate. O que aconteceu? Logo quando o debate começou, o Matt Dillahunty fala para o Jordan Peterson, olha, eu quero começar falando sobre Deus, porque eu acho que Deus não existe, então eu quero saber a sua posição sobre isso. Então você veja que quem vai colocar o problema, vai apresentar a forma de se colocar o problema é o Jordan Peterson. O que já remete à própria dialética aristotélica. Né? Como Aristóteles bem demonstrava, muitas vezes o maior problema em uma questão não é o problema em si, mas é a forma com que o problema foi colocado. Você vê que esse é o grande foco da dialética de Aristóteles. Ele faz isso, por exemplo, na metafísica. Né? Ele pega todas as obras anteriores a ele para entender qual é a forma mais coerente de você colocar o problema, por exemplo, na metafísica. E justamente desse processo que ele vai demonstrando as questões das causas, né? Baseado nas interpretações de Parmênides, de Heráclito, de todo o corpo dos pré-socráticos. Então, o Jordan Peterson, quando ele vai colocar esse problema, ele coloca isso dentro do estudo psicológico, que é a área dele, que é natural. Então, o que ele diz? Ele diz que toda a sociedade que foi próspera, que foi duradoura, ela se baseou em um substrato metafórico. Aí esses termos parecem um pouco malucos. Né? Nossa, mas o que esse cara está dizendo? Bem, o que basicamente ele quer dizer é justamente a ideia de que toda a ação do indivíduo, né? Porque o estudo psicológico ele é baseado no estudo da psique, né? A psique como o agente causal. Você quer entender, mas por que uma pessoa pensa da forma que ela pensa, como ela pensa daquela forma. E de fato o que ele está querendo colocar é essa ideia de que toda a sociedade sempre se baseou em um encaixe imaginativo que visava uma entidade que transcendia o homem, que é muito o papel da própria mitologia, né? É uma leitura muito mitológica dessa questão, né? Que justamente é o que antes de você ter, por exemplo, o cristianismo, mas pode ser qualquer religião, os gregos, o que eles faziam? Eles tinham esse corpo mitológico. Eles contemplavam essa realidade universal que transcende o homem e justamente eles traduziam essa universalidade em uma entidade que transcende o homem. E aí que você tem a ideia do substrato metafórico, né? Então, eles entendiam que nós fomos, da mesma forma que nossa experiência universal aqui tem essa estrutura da realidade, do bem e do mal, isso, na verdade, é uma analogia a essa metáfora, a esse substrato metafórico que transcende o homem. É claro que isso é uma questão muito interessante, de fato, esse ponto já levanta um problema do ateísmo, né? Que justamente quando você joga fora esse substrato metafórico, como é que você vai construir a psique humana? Como é que a psique humana vai derivar valor das coisas se você partir do princípio que é tudo posto pelo indivíduo e que não existe realmente algo para além do indivíduo? Porém, a questão, né, que eu acho que é importante a gente colocar aqui é tentar
refletir sobre esse problema de maneira mais filosófica. Assim a gente consegue ter mais clareza de entender até por que a retórica do Jordan Peterson não funcionou bem no debate e como também o Matt Dillahunty fez para escapar pela tangente, né? Quando o Jordan Peterson coloca o problema dessa forma, o que o Matt Dillahunty faz? Ele fala, olha, eu acho bem legal isso que você falou, eu não estou dizendo que estes argumentos não são válidos, eu não estou dizendo que você não é capaz de extrair valor da religião, não estou dizendo isso, mas esses argumentos mostram apenas que Deus é um ser conveniente, mas não que ele é um ser existente. O que é um argumento perfeitamente válido, né? O que o Matt Dillahunty está querendo dizer é que não é porque a religião é útil ou porque a ideia de Deus é útil que necessariamente Deus existe. Não é porque algo é útil que esse algo é existente. Então justamente ele vai colocar essa ideia da divisão entre o que é útil e o que é real. E aí é aí que o negócio, na minha opinião, desanda mesmo. Porque quando aí acontece a segunda intervenção do Jordan Peterson, ele vai começar a construir a retórica dele dentro de uma linha baseada nas experiências místicas, né, nessas experiências, entre aspas, sobrenaturais, criando essa ideia de que a moral baseada no princípio transcendente é a moral baseada no que é útil e que a moral ateia, então, seria a moral baseada no que é realidade. E, na verdade, é o contrário. Só que justamente o Matt Dillahunty, se aproveitando dessa retórica ruim do Jordan Peterson, ele consegue inverter essa ideia. E vamos entender por que isso acontece, o que isso significa, isso que eu disse da utilidade da realidade. Bem, vamos lá. Vamos colocar o problema que o Jordan Peterson colocou de forma agora filosófica, né? Então vamos voltar a essa questão da sociedade. O que a gente percebe é o seguinte: toda a sociedade humana que foi próspera, que foi duradoura, ela teve uma moral que era baseada na ideia de que o bem transcende o homem. De que quando eu faço um ato bom, essa bondade do meu ato ela me transcende e na verdade ela é o próprio fundamento da realidade. Então o bem ele não é simplesmente uma projeção do indivíduo, mas ele é o fundamento da realidade, ele transcende todo o indivíduo. É justamente daí que você deriva a ideia de valor e a ideia da moral. Perceba que quem já colocou esse problema foi justamente o Platão, né? Platão percebeu, né, nas suas, é claro, baseado em Sócrates, né, mas ele, através do seu processo contemplativo, ele percebeu que se você tira o aspecto universal da experiência, a própria filosofia não existe. Vira tudo pó, tudo se desfaz. Por exemplo, quando eu falo que eu amo alguém, bem, se eu falar que o amor que eu sinto por essa pessoa ele não é uma essência em si, ele não me transcende, bem, então esse amor que eu sinto, por exemplo, o amor que eu escuto numa música, então é o mesmo amor que eu estou falando? Ou, por exemplo, esse amor que eu sinto é o mesmo amor que eu vou sentir amanhã, ou que eu senti ontem, ou que eu vou sentir daqui 5 minutos, ou daqui 10 minutos? Se é tudo projetado pelo indivíduo, se é tudo totalmente singularizado, você perde essa capacidade de inteligir a realidade, né? Fica tudo pueril, tudo se desfaz, é tudo relativo, tudo é o mundo das sensações. E perceba que os próprios ateus também fundamentam a visão de mundo deles dentro de uma estrutura universal. Eles não negam o platonismo de forma alguma. Porque o que é a razão que eles tanto falam? A razão ela é a estrutura inteligível da realidade. Ou seja, é uma estrutura universal que não foi posta pelo homem. A matemática, ou a própria biologia, né? Porque a biologia ela demonstra essa estrutura das espécies, dos gêneros, né? Então, os ateus eles também aceitam, eles também admitem um princípio universal. E veja que a ciência, o corpo científico, ele corrobora com essa visão universal do Platão. E aí a gente já tem um problema sobre a questão da moral, não só da moral, mas da visão científica moderna. Porque o que é a visão científica moderna? Porque isso, inclusive, mostra outra falta de conhecimento filosófico do Jordan Peterson. Então, no momento do debate, ele fala sobre essa questão. Porque ele fala, não, porque a Bíblia, ou essa questão mitológica, ela não pode ser vista, né, como conhecimento científico. Eu entendo isso. Então, só que o problema aí qual que é? Né? Que esse encaixe nessa universalidade, na verdade, ele é o fundamento do método científico. O Aristóteles, né, que foi, aí sim foi o grande, porque o Peterson fala sobre outros como Bacon, né, mas na verdade o primeiro cientista que obviamente construiu o método científico como a gente conhece foi o Aristóteles.
E o Aristóteles ele constrói esse método científico dentro desse princípio que eu falei, existe uma estrutura universal que determina a realidade, né? Até mesmo porque se nada é necessário, tudo é possível. Isso quer dizer, né, que se nós vivêssemos em uma realidade onde qualquer coisa é possível, onde não existissem princípios que determinam essa realidade, qualquer coisa seria possível. Mas nós não vivemos uma realidade dessa, nós vivemos numa realidade onde as coisas são muito bem ordenadas, onde você consegue entender, inteligir a forma das coisas, ou seja, isso demonstra o quê? Que existem princípios necessários que determinam a nossa experiência na realidade. Então, o que o Aristóteles faz? Ele pega esse corpo platônico e a partir disso ele desenvolve o método indutivo dele, que é um método científico, onde ele pega objetos individuais e ele justamente cria esse método de você isolar aspectos desse objeto individual para você compreender através do experimento científico uma determinada propriedade. Então você pega, por exemplo, a água, você fala, tá, a água ela está encaixada nessa estrutura universal. Tá? Então se eu conseguir, por exemplo, isolar elementos da água, através do processo indutivo eu consigo desenvolver um conhecimento científico. Se eu colocar a água dentro de um laboratório, eu consigo, por exemplo, testar ela, colocar ela num cenário de atmosfera e pressões, né, ideais, eu consigo testar, por exemplo, qual que é a temperatura com que a água evapora, qual que é a temperatura com que a água congela. Ou seja, veja, todo esse método ele está dentro do corpo platônico, desse conceito universal da realidade. Só que o que os cientistas hoje fazem? Eles jogam fora o Platão e só querem ficar com Aristóteles. Né? Eles querem idolatrar só o experimento científico, eles só querem aceitar o que vem do conhecimento científico. Só que aí justamente o próprio Aristóteles, ele provavelmente questionaria isso, né? Fala, mas por que vocês estão fazendo isso? Eu nunca fiz isso e nunca faria, porque vocês estão jogando uma parte fora e querendo pegar só a parte indutiva, né? Então, por que eu fiz toda essa explicação? Justamente para entender essa divisão que o Maître de Lafont propôs entre utilidade e realidade. Então, vamos lá agora entender essa questão encaixando de forma filosófica. Porque justamente como eu comentei depois dessa intervenção do Maître de Lafont, por que virou confusão? Porque o Jordan Peterson ele começa a usar, ele argumenta, por exemplo, ele fala que pessoas que usam drogas têm experiências místicas. Ele vai muito para esse campo das experiências místicas, uma coisa também muito mitológica, né? E o problema disso é justamente que, novamente, cria essa falsa impressão de que a moral, que seria a moral baseada num princípio, vamos dizer assim, a moral naturalista, a moral platônica aristotélica, ela é baseada no que é útil, na verdade, os ateus que se baseiam no que é real, entendeu? Inclusive isso acaba pautando o debate inteiro. O tempo inteiro eles ficam falando, não, porque o Maître de Lafont fala, não, porque eu não vejo a necessidade dessa causa sobrenatural e tal. Então eles criam esse dualismo de natural contra sobrenatural que na verdade não tem nada a ver com a causa do problema, né? Com a questão que a gente está querendo colocar. Então resgatando o que eu falei, né? O que eu disse, né, que toda a sociedade que foi duradoura, que foi próspera, se baseou no princípio de que existe um bem que transcende o homem. Eu expliquei a questão platônica. O bem ele é uma essência que transcende o homem, ele é uma essência em si, não é uma mera projeção do homem, e ele faz parte do próprio fundamento da realidade. Então esse princípio que transcende o homem é o que estrutura a realidade e é da onde nós derivamos o valor da vida e o próprio estudo da estrutura da realidade como conhecimento científico feito pelo Aristóteles. Agora veja bem, o que o ateu, ou seja, então essa visão, veja que ela é de fato um encaixe na realidade. Nós estamos buscando uma explicação concreta para a realidade, um princípio que rege a realidade. Porque como Platão bem demonstrou, tudo indica para que haja um princípio universal para a realidade. Porque até mesmo se não houvesse esse princípio, como eu também expliquei, a própria filosofia se diz, você não tem filosofia, você não tem pensamento racional se você não tem uma estrutura inteligível, né? Então se você nega esse aspecto universal, tudo se desfaz, né? E justamente o que o ateu vai querer fazer? O ateu ele vai dizer que não existe esse princípio, que não existe essas essências que transcendem o homem e que na verdade a moral ela é um fenômeno da natureza, um fenômeno biológico, né? Onde ao longo dos séculos o homem foi vendo o que funcionava melhor. Então é uma seleção natural. Os métodos morais mais práticos, né, mais úteis, foram os que foram adotados porque justamente as pessoas que tinham esses métodos, que aderiam a esses métodos morais, foram as que sobreviveram.
Então você está percebendo que a visão do ateu, na verdade, ela nunca diz que uma atitude moral tem uma realidade que a transcende, ela diz que a atitude moral é útil. Então, na verdade, a visão baseada na utilidade é a visão do ateu e não a visão naturalista. A visão naturalista ela busca compreensão e encaixe em uma realidade que transcende o homem. Quem tem a visão da utilidade é o ateu, porque de que forma vamos supor que essa seja a forma correta? Que de fato a moral ela seja o resultado de uma seleção natural. De que forma você pode dizer que essa moral então é real? Essa moral, na verdade, não é que ela é real, ela é útil. Ela é útil para o homem sobreviver. Mas ela não tem uma essência em si, entendeu? E aí justamente começa a confusão. Só que a questão ela vai tendo problemas mais profundos, né, conforme o debate vai se desenvolvendo. Pouco tempo depois, o próprio Matt Dillahunty assume, né, isso ele mesmo disse, que o sistema moral dele é o mesmo do Sam Harris, né, que na verdade ele já inclusive dava palestras sobre esse método moral, só que o Sam Harris escreveu lá o livro dele antes, então todo mundo acha que a ideia foi do Sam Harris, mas que ele também tinha essa ideia. E qual que é a ideia? A proposta moral do Sam Harris é o que ele chama de moral landscape, que seria tipo paisagem moral. O que o Sam Harris diz? E nessa questão, como eu falei, eu estou me baseando no que o Matt Dillahunty disse, né, que a moral dele é igual ao do Sam Harris. O que o Sam Harris diz? Né? Que o indivíduo ele faz uma projeção moral sobre a vida dele, né? Esse é o moral landscape, né, que ele usa para explicar. E aí justamente, por que ele usa o termo landscape? Né? Por que paisagem moral? Justamente porque cada indivíduo faz uma projeção das possíveis atitudes que ele pode tomar na sua vida. E essa projeção ela visa justamente, baseada no conhecimento racional que ele tem e no conhecimento que ele herdou, e também vendo os exemplos, né, da família, dos amigos, enfim, da experiência dele na realidade, ele projeta então, eu quero esse objetivo, mas eu quero isso fazendo dessa forma, justamente evitando o sofrimento alheio. Então você vê que a ideia basicamente do Sam Harris e do Matt Dillahunty é o quê? Eles pegam essa ideia do sofrimento, que é a moral utilitarista do John Stuart Mill. Quem criou essa moral utilitarista foi John Stuart Mill, que ele tinha justamente essa ideia, né, de que a moral ela é uma ferramenta para evitar o sofrimento, né? Então a gente sempre tenta escolher o caminho que causa menos sofrimento. Perceba que essa leitura utilitarista ela é extremamente rasa, né, superficial, porque muitas vezes nós mesmos tomamos atitudes que podem causar sofrimento para nós, mas entendendo que aquilo a longo prazo vai ser bom. Por exemplo, você se esforçar muito no trabalho, se esforçar muito em algum estudo, às vezes alguma coisa que entenda, você vê que essa ideia do sofrimento isolado, ela fica muito subjetiva. E, por exemplo, a gente até pode pegar um exemplo agora, brincando, por exemplo, sobre a própria questão das eleições, né? Por exemplo, a eleição do Bolsonaro tem causado muito sofrimento para muitas pessoas. Isso significa que essas pessoas estão certas ou erradas? Então você vê que o sofrimento, você cai num algo muito subjetivo. Então o que o Sam Harris faz para tentar resolver essa questão do sofrimento? Né, desse defeito da filosofia do John Stuart Mill. Ele vai basear então na ideia das consequências, né? Então ele vai pegar, não, mas a minha moral ela é consequencialista. Então ele vai pegar em cima dessa questão do sofrimento, ele vai colocar a ideia da consequência justamente para tentar resolver esse buraco que eu demonstrei. Então ele vai dizer que, não, mas não é que a gente simplesmente olha para as coisas visando o menor sofrimento possível. Nós fazemos um balanço do sofrimento com as consequências. Então, dessa forma, dá essa sensação que então ele resolveu o problema. Só que vamos voltar de novo no problema filosófico que eu falei, né? Se nós não temos um bem que transcende o homem, como é que a gente vai conseguir derivar um valor objetivo das coisas, né? Esse é o grande problema. Inclusive no debate entre o William Lane Craig e o Sam Harris, o William Lane Craig ele dá um argumento que, na minha leitura, e aí também as pessoas, cada um fique à vontade para também opinar e dar sua opinião, né, sobre essa questão, que, ao meu ver, o argumento do William Lane Craig ele destrói completamente o moral landscape do Sam Harris. Né? Porque o que o William Lane Craig vai dizer, isso ele diz no próprio debate com o Sam Harris. Ele fala bem, então o que o Sam Harris está dizendo é que você vai ter essa projeção do sofrimento em base também, balançando com essa questão da consequência. Primeiro eu vou atacar o problema do sofrimento, depois a gente vê o problema da consequência.
a questão do sofrimento, que esse é o argumento do William Lane Craig. Bem, o sofrimento, ele é algo do indivíduo, né? O sofrimento, ele é uma sensação de impotência, ele é ausência. Existem várias formas filosóficas interessantes de definir o sofrimento, né? A ausência de consciência, sensação de impotência, né? Um tipo de angústia. Então você percebe que o sofrimento, né? Até esse exemplo que eu dei brincando da própria eleição do Bolsonaro, ele vai ser sempre uma projeção do indivíduo, uma projeção individual baseado no conhecimento que aquele indivíduo tem da realidade e da projeção intuitiva que aquele indivíduo faz da realidade. Ou seja, você consegue disso derivar um princípio objetivo para a moral, um valor objetivo? Não, porque o que a gente percebe é que o sofrimento ele está ligado à identidade do indivíduo. Se você disser que o sofrimento do indivíduo A é igual ao sofrimento do indivíduo B, você está indo contra o princípio de identidade. Você não consegue ter algo objetivo aí para dizer que um determinado sofrimento consegue ser o fundamento de uma lei moral. Não sei se isso ficou muito claro, mas justamente por essa questão do princípio de identidade, porque um sofrimento de uma pessoa, como ele está intimamente ligado à identidade daquela pessoa, se você disser que o meu sofrimento é igual ao sofrimento de outra pessoa, você está dizendo que A é igual a B. Você está indo contra o princípio de identidade. Que é justamente esse é o argumento que o William Lane Craig usa para derrubar a moral do Sam Harris. E de fato eu acho que esse argumento derruba mesmo. Eu não vejo forma de você escapar desse problema, né? Porque justamente o sofrimento ele nunca vai ter um fundamento objetivo. Porque o que causa sofrimento é algo que está intimamente ligado à identidade. E se você afirmar então que o meu sofrimento é igual ao sofrimento de outra pessoa, você vai contra o princípio de identidade. Então você continua preso na projeção individual de cada indivíduo, você continua preso numa moral relativista, você não tem um fundamento objetivo do bem. Segundo ponto, que é a questão das consequências, que aí novamente no debate agora voltando ao Jordan Peterson e o Matt Dillahunty, o Matt Dillahunty ele dá um exemplo, ele faz uma analogia que demonstra justamente o defeito, né, o efeito colateral dessa visão ateia que ele e o Sam Harris adotam. E é algo até que eu confesso que eu não quero desmerecer o trabalho dele de forma alguma, mas me deixa um pouco chocado. Porque assim, são duas figuras intelectuais muito importantes, né, que têm contribuições muito importantes. E é meio bizarro você ver duas figuras intelectuais importantes cometer erros primários. São erros filosóficos bem primários do que eu vou apontar aqui. Mas enfim, como eu falei, eu não quero desmerecer o trabalho, que realmente isso foi uma coisa que foi, poxa, são erros que eles não deveriam cometer, né? Mas, bem, vamos ao erro então, finalmente. O Matt Dillahunty ele faz uma analogia dizendo que os cientistas foram capazes de construir um computador que consegue vencer, numa partida de xadrez, ele consegue vencer o melhor jogador de xadrez do mundo, facilmente. O que ele quer dizer? Justamente que os cientistas conseguiram construir uma inteligência artificial que é capaz de compreender todas as regras ali do xadrez e consegue então vencer o adversário dele no xadrez. Pode ser o melhor jogador do mundo, ele sempre vai perder para essa máquina. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer uma analogia de que a gente consegue criar regras baseadas nesse utilitarismo, a gente consegue criar regras perfeitamente adequadas ao jogo da vida, entre aspas, né? Essa projeção que o Sam Harris fala, para então ter um sistema, um método moral perfeitinho, fechado dentro de uma inteligência de uma máquina, por exemplo. E justamente ele usa esse argumento para demonstrar que a moral do homem, na verdade, ela pode ser perfeitamente sintetizada dentro de uma máquina. Nesse momento do debate, o Jordan Peterson ele faz uma intervenção bem interessante. Ele tenta, que a retórica dele, novamente, ele sempre tenta puxar para esse lado da psique, que não é a forma mais clara de você fazer esse debate. Mas ele, de fato, ele aponta esse equívoco do Matt Dillahunty, mas não fica tão claro no debate. Que qual que é? A moral ela não é simplesmente um conjunto de regras, né? Isso, inclusive, é um problema que Aristóteles já tinha descoberto. Porque toda situação é singular e toda regra moral é universal. Ou seja, então você não consegue simplesmente aplicar qualquer regra em qualquer situação. Até a gente fala brincando, né? Às vezes tem essas discussões morais, mas você roubaria um guardanapo para salvar o mundo, né? Tipo, fazendo essas brincadeiras, né? E por que a gente faz muitas dessas brincadeiras, né? Justamente porque
a situação humana, a experiência humana, ela sempre tem esse aspecto singular. Então você não consegue simplesmente resumir dentro de um número de regras a experiência humana. Justamente porque a experiência humana ela sempre está derivando o valor das coisas, né? Existe um valor aí, né, que transcende a experiência humana, né, a visão naturalista, né? E vamos entender isso, onde é que está o erro filosófico do Matt Dillahunty aí, né? Ele está fazendo uma confusão entre a causa final e a causa formal. Inclusive é uma confusão até que existe na nossa própria linguagem. Eu não tenho conhecimento linguístico suficiente para dizer se em todas as línguas isso acontece. Eu sei que nas línguas que eu tenho fluência, né, que é o português e o inglês, eu sei que isso de fato acontece, né? Ao que eu estou me referindo, que existe a palavra bem e a palavra bom. Só que quando a gente usa a palavra bem e a palavra bom, existe o bem, que é o bem que visa uma finalidade, e existe o bem que justamente é uma manifestação dessa bondade que transcende o homem. Vamos lá que eu vou explicar agora, vamos entender isso novamente usando Aristóteles. Qual que é o ponto final da filosofia do Aristóteles? Ele diz que o homem moral é o homem que age visando a sua finalidade em harmonia com a razão da alma humana. Vamos esmiuçar isso aí que o Aristóteles está afirmando. Então, beleza, ele falou que o homem moral é o homem que visa a sua finalidade. Pô, legal. Então é o homem, ele tem ali uma ambição, ele tem, por exemplo, eu quero ser médico, por exemplo, ele tem ali algo que ele projetou e ele vai visar aquilo. Só que ele faz aquilo em harmonia com a razão da alma humana. Aí você fala, tá, mas aí o que é essa alma humana que ele está falando? É a causa formal do homem. O que é a causa formal para Aristóteles, né, dentro do sistema aristotélico? É justamente essa estrutura que está colocada dentro, né, dessa experiência universal que transcende o indivíduo. Então ele diz justamente todo homem ele possui uma estrutura universal que o transcende, que é o próprio fundamento, né, está em harmonia com o próprio fundamento da realidade, né? No caso então seria a alma humana, e justamente dessa estrutura que você deriva a conduta humana. Então o que ele está querendo dizer? Justamente que o homem moral é o homem que age, ele visa a causa final, estando em harmonia com o bem, que é o quê? Que se manifesta através da causa formal, que é a alma humana. Então, o homem moral é o homem que visa a sua finalidade, estando em harmonia com a razão da alma humana. E a razão da alma humana é o quê? Esse bem que transcende o homem. É a forma inteligível, né? Tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala do Aristóteles, causa formal, não é a forma, né? Tipo, ter dois braços, duas pernas. Não, é justamente essa parte inteligível que transcende o homem. Essa substância essencial que, por exemplo, todo homem possui. Resumidamente, a alma humana, né? Essa estrutura que faz parte da realidade. Agora vamos voltar ao exemplo do Matt Dillahunty. Quando você fala que uma jogada de xadrez é boa, né, que é o que ele está dizendo, não, então porque a máquina ela consegue jogar bem xadrez, então ela consegue vencer o melhor cara do mundo. Beleza. Só que quando você fala que uma jogada de xadrez é boa, você fala visando a causa final, não a causa formal. Por exemplo, se você fala, o Heitor joga bem xadrez. Então você está dizendo que eu sou bom justamente visando a causa final de vencer no xadrez, mas não que eu sou uma pessoa bondosa. Quando você fala, o Heitor é uma pessoa boa. Sim, você está dizendo o quê? Que eu ajo estando em harmonia com a alma humana. Eu estou em harmonia com a bondade, eu respeito as pessoas, eu ajo de forma digna, percebeu? Então uma jogada de xadrez ela é boa no sentido da causa final, mas não da causa formal. A causa formal ela é baseada justamente nesse bem que estrutura a realidade. Ou seja, é uma confusão bastante primitiva que eles estão fazendo. Eles estão confundindo causa final com causa formal. Porque quando você fala que novamente, o Heitor joga bem xadrez, você não quer dizer que eu sou uma pessoa bondosa, você quer dizer que eu sou bom visando a finalidade do xadrez, visando aí uma virtude intelectual, né? Termo aristotélico também. E é justamente aí que a gente cai no problema, né? Que a visão do ateu, ela joga fora a causa formal. Então é tudo dentro de finalidade. Novamente, aí sim é uma visão utilitarista. Então quando eles afirmam que algo é bom, eles estão falando bom apenas dentro da causa final. Então justamente, você respeita as pessoas, você protege, sei lá, a vida de alguém porque aquilo é útil. Porque você quer ser bem aceito na sociedade, porque você quer sobreviver,
enfim. Então você demonstra esse erro, que inclusive eu acho que o William Lane Craig também aponta no debate com o Sam Harris, né? Agora, uma vírgula também para fazer sobre essa questão é a seguinte: veja que esse argumento também é bastante curioso, né, que o Matt Dillahunty faz, porque, voltando àquilo que eu falei no começo do vídeo, né, dessa questão da discussão do cristianismo, por exemplo, da religião, que assim, usar o argumento de que as pessoas viram, né, cristãs, por exemplo, porque isso é útil, é um argumento bastante complicado, porque assim, o cristianismo foi útil para Jesus Cristo pensando da forma ateia, tá? Ele foi torturado, ele se ferrou, foi útil para aqueles apóstolos que testemunharam tudo e não falaram, não, a gente acredita em Jesus Cristo, aos romanos, então a gente vai jogar vocês nos leões, se vocês continuarem falando que vocês acreditam. Então eles falaram, pode jogar nos leões, vamos ser devorados pelos leões. Acho que a maioria os primeiros papas, né, acho que até o 18º papa, que todos foram mortos, foram torturados, né, porque os cristãos no começo, ali, nos primeiros séculos, né, eles eram perseguidos no Império Romano. Né? Então essa ideia de que o cristianismo é útil, essa é uma ideia moderna, né, e já mergulhada num viés ideológico. Então por isso que esses debates, né, que eu falei, são complicados, porque quando você tenta usar esses argumentos religiosos, além de já não ter nada a ver com o problema, você já tem essa questão do que quase tudo que a gente tem de visão hoje em dia sobre, por exemplo, o cristianismo, geralmente é distorcido, né? Geralmente já é esquerdado, né? Essa visão, porque o cristianismo é um negócio idiota, e que as pessoas aderem ao cristianismo porque o cristianismo é útil para elas, né? Isso, eu não sou cristão, mas eu vejo muito essa questão de que esse argumento da utilidade é muito fraco. Até mesmo porque, e o problema também desses argumentos é que geralmente, por exemplo, o Matt Dillahunty, ele faz o que a Maria faz também, ele quer se basear nas incoerências filosóficas, sei lá, do frentista da esquina. Só que assim, as pessoas humildes, elas não têm a obrigação de ter esse conhecimento filosófico. Na verdade, se você for ver a filosofia cristã mesmo, do Agostinho, do Tomás de Aquino, ela é um fardo, ela não tem nada de útil. Porque, por exemplo, o que o Agostinho faz no Confissões, né, ele assume realmente, ele fala, não, existe uma verdade objetiva que eu preciso buscar. E quando eu faço cagada, eu estou indo contra esse bem que é o fundamento de tudo. É um fardo, né? É você entender que existe sim uma verdade, você precisa buscar essa verdade, você tem um compromisso com essa verdade. Como dizia Platão, né? Verdade aprendida é verdade obedecida, né? Exatamente que ele quer dizer isso, né? Que você é um compromisso que você cria com a realidade depois que você entende aquilo. Então essa ideia de que é útil, né? É uma ideia moderna, né? E para encerrar o vídeo, né, esses dois pontos que eu quis destacar. Né, veja que todos os problemas filosóficos que eu ataquei aqui não tem nada a ver com o cristianismo. E lógico, eu não vou interpretar mal o que eu estou dizendo. Eu não estou falando mal, falando que o cristianismo é inútil, não estou falando nada disso, não estou fazendo nenhum julgamento de valor. Mas o motivo que eu estou falando isso é porque eu quero que isso fique bem claro, né, para essa discussão. Perceba que tudo que eu usei aqui, né, de argumentos filosóficos, é Platão e Aristóteles, né? O que eu fiz aqui é Platão e Aristóteles puro. Os dois vieram antes de Jesus Cristo, entendeu? Então assim, o que eu quero demonstrar? Justamente que esse debate, ele é um debate racional. Ele não tem nada a ver com essa questão que o Matt Dillahunty ficou levantando, entendeu? E até que, de certo modo, mas aí no caso do Jordan Peterson também, por falta de conhecimento filosófico, também ficou levantando. As experiências místicas, essa questão sobrenatural, isso não tem a ver com o problema filosófico. O problema filosófico é esse que eu coloquei. Como é que você vai derivar esse bem, como é que você vai derivar uma estrutura universal da experiência para derivar valor da vida humana, se você nega que existe um princípio universal, se você nega que existe uma estrutura que segura a experiência humana. E veja que, como eu disse, na verdade os próprios ateus não negam isso. Eles se baseiam na razão científica, no caso, né? Eles se baseiam nas teorias físicas, eles também não negam, na verdade, esse princípio. Então é isso que eu quero deixar claro para esse vídeo, que os excessos da religião, e é claro que óbvio que houveram vários excessos, seja do erros do cristão, do judeu, do islâmico, ou enfim, como eu falei, os problemas religiosos eles não têm a ver com essa questão moral, essa questão moral é outra coisa.
Então você ficar usando esses problemas religiosos, você na verdade está fugindo pela tangente, né? E o segundo ponto, também que eu quero destacar antes de terminar o vídeo, é que essa confusão que eles fazem, o Sam Harris e o Matthew Dillahunty, o Kant, por exemplo, não fazia. Você pega, por exemplo, filósofos racionalistas modernos, né? Por exemplo, aliás, filósofos racionalistas, né? Porque o racionalismo já é uma coisa mais moderna. Você pega, por exemplo, o Kant. Qual que é o ponto final da filosofia do Kant? Ele falava, olha, existe o imperativo hipotético e existe o imperativo categórico. O imperativo hipotético é justamente uma ação que visa um fim. Então é justamente a causa final, é uma jogada de xadrez. O imperativo categórico é uma ação que visa fazer o que é certo. Aí sim, então é uma ação que visa justamente essa bondade que transcende o homem. E como é que o Kant explica o imperativo categórico? Ele fala, haja entendendo que as outras pessoas são fins nelas mesmas. O que ele está querendo dizer? É que você vai, você vai colocar uma finalidade contra a outra, tal, visando a melhor consequência? Não. O que ele quer dizer com fins nelas mesmas, né? É uma referência à causa formal. Elas possuem uma estrutura própria delas que você também possui e que você não pode simplesmente projetar sua causa final em cima da dignidade do outro. Na verdade, se você for reparar, justamente essa frase do Kant é a forma com que ele diz, olha gente, azedou o pé do frango. Eu não consigo fazer uma moral estritamente racional, porque eu não consigo derivar esse valor, porque se você for fazer tudo dentro dessa visão da seleção natural, é utilitarismo, na verdade. Você não consegue dizer por que uma ação é boa. Só que veja isso que interessante, o Kant ele não fazia essa confusão. O Kant ele entendia que a jogada de xadrez ela é causa final e eu tentar salvar a vida de alguém é causa formal. Ele não fazia essa confusão, né? Enfim, acredito que seja isso. Depois vocês postam nos comentários aí se surgiu alguma parte que não ficou muito clara e tal. Essa questão da filosofia moral é uma coisa que me interessa muito, né? Eu gosto muito. Então também eu pretendo até fazer mais vídeos sobre isso, tá? Galera, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.